a guerra entre Hamas e Israel. Agora a gente conversa com Walid Rabah, ele é presidente da Federação Árabe Palestina do Brasil. Walid, bem-vindo, boa tarde, na medida do possível. Te ouvir sobre essa declaração do ministro da Defesa de Israel, que diz que vai entrar por terra em Gaza, vai destruir o Hamas, depois vai começar a sair lentamente e vai deixar o que sobrar para os palestinos. Boa tarde para você. Primeiro de tudo, correndo o risco de ser mal interpretado e criar tromba em quem porventura esteja nessa condição de criar tromba, eu quero reafirmar a minha oposição severa a essa narrativa absolutamente incongruente de dizer que há uma guerra de Israel contra o Hamas. Há uma guerra de Israel que dura 73 anos e que é do sionismo como projeto colonial contra toda a Palestina. Isso não começou ontem, nem anteontem, nem no dia 7. Então, eu quero marcar isso para deixar bem delimitado. Aqui não se está defendendo quem quer que tenha cometido este ou aquele impropério, este aquele erro político, este erro ou aquele erro de cálculo. Em primeiro lugar, o povo palestino tem direito à autodefesa, isso é reconhecido por resoluções da ONU, pelo direito internacional. Isso não implica, evidentemente, em fechar os olhos a equívocos. 2, esta é uma guerra contra a Palestina. Agora, voltando ao que você me perguntou, quanto ao ministro, de cessar em cessar fogo, eles têm dizimado a Palestina, ou melhor dizendo, mais flagrantemente, este já é o 6º morticínio em larga escala na faixa de Gaza. De 2006 até os dias de hoje, e esses números não estão atualizados porque tem a barbárie de agora, são 22,1 mortos palestinos para um israelense. Onde é que está o terror? Eu gostei agora da ponderação do Tales para asseverar isso. Nós temos um terrorismo de Estado. Esse terrorismo de Estado sempre agiu da mesma maneira contra o povo palestino. Desde o início deste ano, na verdade desde 2018, quando foi aprovada a lei do Estado-nação exclusivamente judeu, e o direito de autodeterminação em toda a Palestina ser só para judeus, à luz do mapa exibido pelo Netanyahu da Palestina sem a Palestina, isso quer dizer muito. Isso não é um acidente apenas de percurso, nem de diagramação, nem de arte finalista. Isso é absolutamente planejado. Bem como o direito nessa lei, no item 7, de colonizar toda a Palestina, isso ser um dever e obrigação do Estado, no caso do Estado israelense sobre toda a Palestina, que se realizam pogroms na Cisjordânia. Neste ano já são mais de 300 palestinos mortos por colonos apoiados pelo exército ou exército acompanhado de colonos. E o que acontece na faixa de Gaza, neste período de morticínio todo, os números agora, por exemplo, ele vai deixar a faixa de Gaza destruída, é isso que ele quis dizer. Nós vamos deixar a destruição para a população de Gaza. Ou seja, aquele relatório da ONU de 2015, indicando que em 2020 este território estaria inabitável, e os relatórios da ONU dizendo que apenas 10% da água consumida pelos habitantes de Gaza, né, tem condições de potabilidade própria para o consumo humano, dizendo que 90% da população não tem acesso a saneamento básico, as 4 horas apenas de energia elétrica diária, os 56% de desempregados, que agora deve estar ascendendo a mais, e perto de 75 a 80 quando a população jovem, 2 a 3 gerações, crianças, adolescentes e jovens, que de 2006 para cá jamais saíram do território da faixa de Gaza. As destruições nesse período todo, as mortes, como eu disse, 22,1 para cada israelense, isso tudo faz parte de um plano. Isso que esse ministro disse, isso não é uma novidade, isso é o que eles vêm fazendo o tempo todo. Eu vou dar uns números aqui que me chegaram atualizados, claro que vocês devem ter alguns números atualizados também, e esses números atualizados para Gaza, eles têm que ser atualizados por minuto, porque nós estamos nos escombros e nós não sabemos ainda o que está debaixo deles, né? Mas são 4.218 mortes, me chegou a notícia que esse número já aumentou, com 13.500 feridos. Esses 13.500 feridos, grande parte deles com gravidade ou mutilados. Então isso é muito grave, não é? E a destruição é uma coisa assim, fora de norma, uma coisa absolutamente... E nesse mesmo período, 81 foram assassinados na Cisjordânia, com 1.400 feridos na Cisjordânia. Ou seja, não é... Qual é a razão para a Cisjordânia? É o Hamas? O Hamas existia em 1947? Claro que não.
26 centros de atenção primária foram destruídos, estão fora de atividade. 44 pessoas do serviço de saúde foram assassinadas. 70 dessas estão feridas, então das 114, das quais 70 feridas. 4 hospitais deixaram de funcionar, dentre eles o hospital que foi dizimado há poucos dias. 30% das casas em Gaza, 30% estão totalmente destruídas e inabitáveis. Os ataques aos hospitais e outros instrumentos de saúde, equipamentos, são 59. 178 escolas foram atacadas e destruídas. 127 pessoas do corpo educacional foram assassinadas. 18 escolas foram totalmente destruídas. Então, parcial ou total, 18 totalmente. 17 jornalistas vestindo o jaleco, indicando que são jornalistas, imprensa, foram assassinados, e 15 trabalhadores da ONU humanitários também foram assassinados. Pois é. Então, e ontem foi destruída uma igreja, que não é qualquer igreja. A igreja que foi destruída é uma igreja ortodoxa que tem 1.500 anos. Alguns dizem que é a terceira igreja mais antiga do mundo, pode ser que não seja tão preciso esse dado, mas foi destruída uma igreja. E o hospital que foi destruído era anglicano, portanto cristão. E há um processo que eu gostaria que vocês prestassem muita atenção. Há um processo continuado de descristianização da Palestina. E essa descristianização começa já em 47, porque a maior parte da população palestina de fé cristã estava justamente neste território tomado e tornado Israel naquele momento, 78% da população palestina. A população palestina, não há números tão precisos, porque o censo britânico também não foi, mas ela poderia ter até 15% da sua população de fé cristã. Oscila entre 10, 11 a 15. Hoje, ela não chega a 2%. Esse processo de descristianização é um grande perigo também, e que eu acho que deveria se prestar atenção, porque o ataque à igreja foi absolutamente injustificável. Não que os outros tenham sido justificáveis, claro que não são, e são abomináveis, mas o ataque à igreja ontem é muito emblemático. Com certeza. O Thales tem uma pergunta para você. Thales. Pois é, eu queria saber, Walid, diante de tudo que você está colocando e dessa situação em que, desculpe a expressão, de ódio mesmo que está colocado, eu queria saber se é possível ainda, ou só se vê solução no caso da crise, na implantação do Estado palestino e do Estado de Israel, da convivência dos dois Estados. Será possível voltar a conviver com a criação dos dois Estados? Eu sou um sujeito otimista. Se eu não fosse otimista, eu não estaria exercendo o papel que eu estou exercendo e tentando ter a serenidade que nós precisamos ter nesse momento. Então, a luta palestina, a luta nacional palestina, se ela não tivesse esperança de se realizar, ela não teria sentido nenhum. Não é? Veja, nós, na Palestina, nunca tivemos problema de fé religiosa. O problema colonial aconteceu. A partir de 47, especialmente, quando se realiza a limpeza étnica em larga escala da Palestina, que fez 6,2 milhões de refugiados, além dos mortos, destruição, tomada de terra, tomada de riqueza, enfim, o roubo de um PIB inteiro. Entretanto, a Palestina não é inédita nesse tipo de situação. Algumas pessoas não conseguem lembrar do processo de restauração das liberdades e do fim do racismo na África do Sul. Um dos problemas que os brancos na África do Sul acreditavam que viria é que seria insustentável deles viverem lá. E o que eles mais temiam era de ter um governo de maioria negra, da população, na verdade, originária que estava... Bem, acabou o apartheid, de lá para cá só presidentes negros foram eleitos e nada aconteceu de ruim com a população branca. O que Israel diz hoje? Em primeiro lugar, grosso modo, a sua elite solapou o processo de paz de Oslo, inaugurado em 93. Simplesmente o solapou. Matou Yitzhak Rabin, foi um colono judeu extremista que matou ele em 95, novembro. Ele tinha assinado o acordo pelo lado israelense em setembro de 93. A partir de 2000,
Ariel Sharon, bem como o próprio Netanyahu, começaram a solapar o acordo de paz, porque dali em diante teria que se decidir o status final, os status finais desse processo. É um processo de acordo, de vários acordos para se finalizar Oslo. E um deles era o do retorno dos refugiados, Jerusalém Oriental, as fronteiras definitivas, uma série de elementos, os recursos aquíferos, a segurança, as questões de segurança, os aeroportos, portos, tudo isso estava para ser finalizado. E eles solaparam. Vocês devem lembrar como o Arafat ficou cercado na sua sede governamental, chamada Muqata, e como ele foi, nós palestinos afirmamos isso, morto por envenenamento. Então, é preciso deixar bem claro que os palestinos apostaram no processo de paz. Os palestinos aceitaram, inclusive, um acordo muito prejudicial. Eram apenas 22% da Palestina histórica, quando a resolução 181, de 29 de novembro de 47, com tudo que ela era injusta, dava 42,9%. E Israel, e nós tínhamos vários outros compromissos a cumprir, cumprimos todos. Israel tinha um só compromisso: retirar os colonos e aceitar, reconhecer o Estado palestino. A comunidade internacional e os Estados Unidos tinham também uma única obrigação: garantir a implementação do Acordo de Oslo à luz do direito internacional reconhecido para a questão palestina. Também não cumpriu com a sua obrigação. Quem não quer o acordo, na verdade, um acordo de paz, se quisesse, teria acontecido, são os Estados Unidos. O papel atual dos Estados Unidos demonstra isso. O papel dos Estados Unidos nunca foi isento. O papel dos Estados Unidos, nesse momento, é de comando dessa guerra, dessa chacina. O Netanyahu, nesse momento, na figura alegórica que nós adotamos aqui no Brasil, ele não passa de uma rainha da Inglaterra. No domingo 8, um avião cargueiro, vocês devem ter, se não me engano, noticiaram também, pousou com equipamento, munição, armamento e instrutores estadunidenses. Grande parte desse morticínio na faixa de Gaza, muito provavelmente, está sendo operado por esses instrutores. O armamento é todo estadunidense. Aviões, as bombas, a bomba MK de 2.000 libras que destruiu o hospital é estadunidense. E por que os Estados Unidos não quereriam esse acordo? Não quereriam a paz? Primeiro que eles não quiseram até o presente momento, porque, na verdade, nós não fizemos um acordo de paz com Israel. O acordo de paz, evidentemente, que é com os Estados Unidos. Os Estados Unidos é que são o garante disso. Se os Estados Unidos fizerem isto, Israel tem que tomar as providências, não é? Nesse momento, eu não quero aqui, eu não sou analista de geopolítica, não pretendo essa arrogância, mas os Estados Unidos vivem uma guerra existencial, do ponto de vista deles, que é a manutenção da sua hegemonia tal qual eles acreditam deva ser, ou seja, unilateralismo completo, o desrespeito total ao direito internacional e às resoluções da ONU. Inclusive, eles é que estão fazendo colapsar o sistema ONU. Ao passo que países como o Brasil, como a China, o BRICS de um modo geral, os países do Oriente Médio que estão exaustos. Os países do Oriente Médio, especialmente Arábia Saudita e Irã, quando assinam e selam a mão com aquele aperto de mãos, selam um acordo com aquele aperto de mãos em Pequim, vocês são jornalistas experientes, algum de nós imaginava que isso fosse acontecer daquela maneira que aconteceu. Isso é uma virada de página na história, é um evento geopolítico de consequências tectônicas, na minha modesta opinião, e os Estados Unidos têm, no Oriente Médio, uma nova realidade. Esses dois países em processo de conversação e pacificação da sua situação, esses países aderiram ao BRICS, os dois, mais o Egito, ou seja, o entorno de Israel é BRICS hoje. Não é mais o mundo do petrodólar. O mundo do petrodólar está em colapso, a hegemonia estadunidense baseada em regras e não em direitos internacionais e no unilateralismo dos Estados Unidos / OTAN, que Israel integra, também está em colapso. Então, do mesmo jeito que os Estados Unidos apostam todas as fichas num fronte oriental da Europa, e o povo ucraniano não está sofrendo à toa, está sofrendo por isso, por causa da irresponsabilidade estadunidense e também da fragilidade da Europa Ocidental, que hoje em dia não consegue dar conta dos seus próprios destinos, mas o estresse cada vez maior no Mar do Sul da China, todo o entorno da China, mais o que nós estamos vendo no Oriente Médio, e mais o desmonte do Império Colonial Francês, tudo isso é um rearranjo que busca superar o mando colonial ocidental
que, se tiver que ter termo inicial, talvez sejam as duas guerras do ópio. Nós estamos num mundo que tenta trilhar um pós-guerra do ópio. Sim. E essa é uma reação, na minha opinião, estadunidense brutal, para dizer para o Oriente Médio: nós estamos aqui, nós vamos destruir todos vocês, e a Palestina é o modelo. Walid Rabah é presidente da Federação Palestina no Brasil. Obrigado pela entrevista, torcendo aqui para notícias melhores nos próximos dias. Um abraço. Obrigado, gente. Obrigado a vocês, obrigado ao UOL. Força para vocês aí nesse jornalismo de verdade aí, porque nós fomos dizimados mediaticamente e depois vieram as armas israelenses. Nós atentemos para isso, e a ditadura global de veículos de comunicação eventualmente não isentos pode representar para nós um totalitarismo global. Nós temos que fugir disso. Obrigado, Walid. Um abraço.